curiosidade sobre seu João do Bar. Meu nome é Pedro, e sou nascido e criado em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Barbacena. Como em muitas cidades do interior, a vida aqui é simples, e todo mundo conhece todo mundo. Mas como em todos os lugares, Barbacena tem seus segredos. Um desses segredos envolve uma figura muito conhecida na cidade, seu João do Bar. Seu João era um homem de poucas palavras, mas muito respeitado por todos. Ele era dono de um bar bem no centro da cidade, um lugar onde os homens se reuniam depois de um longo dia de trabalho para beber e jogar conversa fora. Seu João estava sempre lá, servindo cerveja, rindo baixinho das piadas dos clientes e, às vezes, se juntando a eles em uma partida de dominó. Ele parecia um homem comum, com seus cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e um olhar que parecia carregar o peso de muitos anos de vida. Mas havia algo em seu João que sempre me intrigou, algo que não conseguia entender até o dia em que descobri o segredo que ele escondia. Tudo começou numa noite de lua cheia. Era uma sexta-feira, e o bar estava cheio como de costume. Eu tinha 24 anos na época e trabalhava como ajudante de pedreiro. Depois de um dia exaustivo de trabalho, fui até o bar para tomar uma cerveja e relaxar. A noite estava quente e a lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando as ruas estreitas da cidade. Cheguei ao bar por volta das 8 da noite. O lugar estava cheio de gente, conversas animadas e risadas altas enchendo o ambiente. Seu João estava atrás do balcão, servindo os clientes com sua habitual expressão tranquila. Peguei minha cerveja e fui me sentar em uma das mesas perto da porta, onde podia sentir a brisa da noite. Enquanto bebia, notei que seu João estava diferente naquela noite. Ele parecia mais calado, com um ar inquieto. De vez em quando, ele olhava para o relógio na parede, como se estivesse esperando algo. Aquilo me deixou curioso, mas continuei bebendo e conversando com os amigos que estavam comigo. Por volta das 11 horas, quando o bar começava a esvaziar, seu João fechou o bar mais cedo do que o normal. Achei estranho, mas não questionei. Ele apagou as luzes e trancou a porta, deixando apenas uma pequena lâmpada acesa do lado de fora. Quando ele saiu, pude ver que estava suando, mesmo com a noite fresca. Ele murmurou uma despedida rápida e começou a caminhar pela rua, em direção à saída da cidade. Curioso com o comportamento dele, decidi segui-lo. Mantive uma distância segura para que ele não percebesse minha presença. A lua cheia iluminava o caminho, e pude vê-lo claramente enquanto ele caminhava apressado pelas ruas desertas. Seu João seguiu pela estrada que levava à mata, um caminho que poucos se aventuravam a percorrer àquela hora. Quando ele entrou na mata, meu coração começou a bater mais rápido. O que ele estava fazendo ali sozinho, tão tarde da noite? Continuei seguindo, entrando na mata densa e silenciosa. O som dos meus passos nas folhas secas parecia ensurdecedor no silêncio da noite. A cada passo minha curiosidade aumentava, mas também sentia um frio na espinha, como se algo estivesse muito errado. Caminhamos por cerca de 10 minutos até chegarmos a uma pequena clareira. Eu me escondi atrás de uma árvore, observando enquanto seu João se posicionava bem no meio da clareira. Ele olhou para a lua cheia por alguns segundos, depois começou a se despir lentamente, deixando suas roupas cuidadosamente dobradas ao lado de uma pedra. O que aconteceu em seguida foi algo que nunca imaginei ver em toda a minha vida. Seu João começou a se contorcer, como se estivesse com uma dor intensa. Ele caiu de joelhos, gemendo e segurando a cabeça com as mãos. Foi então que seu corpo começou a mudar. O que vi foi algo indescritível. Os pelos começaram a crescer por todo o corpo dele, seus membros se alongaram e se transformaram, e seu rosto começou a se deformar, assumindo uma aparência que misturava as feições de um homem com as de um lobo. Eu estava paralisado de medo, incapaz de acreditar no que meus olhos viam. A criatura que agora estava diante de mim era metade homem, metade lobo, e seu olhar era o de uma fera selvagem, cheia de fúria e instinto. O lobisomem, pois era o que seu João havia se tornado, ergueu a cabeça e soltou um uivo aterrorizante, que ecoou pela mata, fazendo meu sangue gelar. Por alguns segundos, pensei que ele iria me ver e me atacar, mas, para minha sorte, o lobisomem não me percebeu. Ele se virou e correu para dentro da mata, desaparecendo entre as árvores com uma velocidade impressionante. Eu continuei escondido, tremendo e tentando controlar a respiração, enquanto o som dos seus passos se afastava. Fiquei ali por algum tempo, incapaz de me mover, tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. Como era possível que seu João, o homem tranquilo e respeitado da cidade, fosse um lobisomem? E o que eu deveria fazer com essa informação? Quando finalmente recuperei a capacidade de me mover, corri de volta para a cidade com o coração disparado.
Passei a noite em claro, repetindo mentalmente o que havia visto, sem saber se deveria contar a alguém ou se simplesmente tentar esquecer. Mas como esquecer algo assim? Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas o medo e a incerteza me consumiam. Voltei ao bar, como de costume, e lá estava seu João, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele me cumprimentou com um sorriso cansado, e por um momento pensei ter imaginado tudo, mas as marcas de cansaço em seu rosto, o jeito como ele evitava o olhar das pessoas, me diziam que o que eu tinha visto era real. Decidi não contar nada a ninguém. Quem acreditaria em mim? Um jovem operário afirmando que um dos homens mais respeitados da cidade era um lobisomem? Eu sabia que no melhor dos casos ririam de mim, no pior me chamariam de louco. Porém, à medida que o tempo passava, comecei a notar outras coisas estranhas. As noites de lua cheia sempre traziam relatos de animais mortos nas fazendas próximas, de rastros enormes deixados na terra e de uivos que ninguém sabia de onde vinham. A cidade, apesar de não comentar abertamente, parecia carregar um medo silencioso durante essas noites. Alguns mais velhos evitavam sair de casa e as janelas e portas das casas ficavam firmemente trancadas. Eu vivia atormentado por saber o que sabia e não poder compartilhar com ninguém. As noites de lua cheia se tornaram momentos de tensão para mim, e eu evitava ao máximo sair de casa. Passei a observar seu João de perto, notando que a cada ciclo de lua cheia, ele parecia mais cansado, mais abatido, como se o peso da maldição estivesse o consumindo lentamente. Um dia, após meses convivendo com esse segredo, decidi confrontar seu João. Esperei até o bar fechar, e quando ele estava prestes a sair, chamei-o para uma conversa. Nos sentamos em uma mesa nos fundos, longe de qualquer ouvido curioso. Eu não sabia como começar, então fui direto ao ponto. Seu João, eu sei o que o senhor é, disse, tentando manter a voz firme. Ele me olhou por um momento, e pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Não o medo de ser descoberto, mas o medo de si mesmo. Não é o que você pensa, Pedro, ele respondeu com a voz pesada. Isso é uma maldição, uma que eu nunca pedi, mas que carrego há muitos anos. Ele me contou sua história. Há décadas, quando era um jovem como eu, ele foi atacado por uma criatura enquanto caçava na mata. Sobreviveu ao ataque, mas logo percebeu que algo estava errado. O encontro com o lobisomem na Serra do Cipó. Meu nome é Felipe, e eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração ou criaturas fantásticas. Sempre fui um homem prático, cético, alguém que preferia acreditar no que podia ver e tocar. Mas tudo mudou numa noite de outubro, na pequena cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. O que aconteceu naquela noite ainda me deixa inquieto, e a lembrança de cada detalhe permanece viva em minha mente como se tivesse ocorrido ontem. Eu havia me mudado para Conceição do Mato Dentro há cerca de 2 anos, para trabalhar como guia turístico na Serra do Cipó. A região era conhecida por suas belezas naturais, cachoeiras, trilhas e uma fauna rica, mas também por suas lendas. Os moradores mais antigos falavam de assombrações, espíritos de antigos escravos e principalmente de um lobisomem que vagava pelas serras nas noites de lua cheia. Essas histórias, contadas em tom sério nos bares e pelas famílias nas noites frias, sempre me pareceram exageradas, produto da imaginação fértil do povo do interior. Tudo começou numa sexta-feira no final de outubro. Eu estava conduzindo um grupo de turistas pela trilha que leva até a Cachoeira do Tabuleiro, uma das mais imponentes da região. O dia havia sido longo e cansativo, e voltamos ao vilarejo já no final da tarde. O céu estava limpo, e a lua cheia começava a despontar no horizonte. Depois de deixar os turistas na pousada, decidi dar uma volta pela cidade para relaxar antes de ir para casa. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra, passei pelo boteco do Seu Jorge, um dos lugares mais tradicionais da cidade. Lá dentro, os homens jogavam cartas e bebiam cachaça, como de costume. Resolvi entrar para tomar uma cerveja e conversar um pouco. A noite estava calma, e a conversa girava em torno das histórias de sempre, caçadas, colheitas e, claro, as lendas da região. Foi então que um dos homens, Zé Carlos, trouxe à tona o tema do lobisomem. Vocês já repararam que hoje é noite de lua cheia, disse ele, com um sorriso que tentava esconder um certo nervosismo. Melhor vocês trancarem as portas, porque dizem que o lobisomem anda solto por aí. Os outros riram, mas eu, mais uma vez, não dei importância. A noite continuou normalmente, e depois de mais algumas cervejas, decidi que era hora de ir para casa. Minha casa ficava a uns 3 quilômetros do centro, num sítio isolado, cercado pela mata da serra. Eu gostava da tranquilidade, do silêncio interrompido apenas pelos sons da natureza. Peguei meu carro e segui pela estrada de terra que levava ao sítio.
A lua cheia iluminava a estrada, criando sombras alongadas e distorcidas pelas árvores. O ar estava fresco, mas algo naquela noite parecia diferente. Havia uma tensão no ar, algo que eu não conseguia explicar, mas que fez meu coração bater mais rápido. Quando estava a cerca de 1 quilômetro de casa, o carro começou a dar sinais de que algo estava errado. O motor começou a falhar, engasgando como se estivesse prestes a parar. Tentei acelerar, mas o carro continuava perdendo força. Finalmente o motor morreu, e eu fiquei parado ali, no meio do nada, com apenas o som dos grilos e do vento para me fazer companhia. Saí do carro, peguei uma lanterna no porta-luvas e abri o capô, tentando descobrir o que estava errado. Eu não era exatamente um mecânico, mas sabia o suficiente para tentar entender o problema. A luz da lanterna tremia nas minhas mãos, e a sensação de que algo estava me observando crescia a cada segundo. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível no começo, mas que rapidamente se tornou um rosnado profundo. Fiquei imóvel, tentando localizar a origem do som. A lanterna iluminava apenas uma pequena área ao redor do carro, deixando o resto da estrada na escuridão. O rosnado se intensificou e de repente vi um movimento rápido entre as árvores. Apontei a lanterna para a mata, e o que vi fez meu sangue gelar. A poucos metros de mim, entre as sombras, havia uma figura enorme, peluda, com olhos brilhantes que refletiam a luz como se fossem duas brasas. Era difícil acreditar no que eu estava vendo, mas ali, bem na minha frente, estava uma criatura que eu só conhecia das histórias de terror, um lobisomem. Ele era maior do que qualquer homem, com um corpo musculoso e coberto de pelos escuros. As garras eram longas, afiadas, e seus dentes brilhavam à luz da lanterna. Os olhos, daqueles olhos vermelhos e penetrantes, me encaravam com uma intensidade que me fez sentir como uma presa encurralada. Meu instinto foi o de correr, mas minhas pernas pareciam congeladas no lugar. O lobisomem deu um passo em minha direção, rosnando de forma ameaçadora. Eu sabia que não tinha como fugir, que ele era mais rápido e mais forte. Em um último ato de desespero, levantei a lanterna e a joguei na direção da criatura, tentando ao menos distraí-la. Para minha surpresa, o lobisomem recuou, como se a luz o tivesse ferido. Ele soltou um uivo alto, que ecoou pelas montanhas, e se virou, correndo para dentro da mata. Fiquei ali paralisado, com o som do meu coração batendo nos ouvidos e o uivo do lobisomem ainda ressoando na minha mente. Demorou alguns minutos até que eu conseguisse me mover novamente. Voltei para o carro, trêmulo, e tentei ligar o motor mais uma vez. Para minha surpresa, o carro ligou como se nada tivesse acontecido. Acelerei e dirigi o mais rápido que pude até chegar em casa, sem olhar para trás. Quando finalmente entrei em casa, tranquei todas as portas e janelas, como se isso pudesse me proteger daquela criatura. Passei o resto da noite acordado, sentado na poltrona da sala, com um velho rifle de caça nas mãos. Não consegui dormir, e cada pequeno ruído lá fora me fazia pular de susto. No dia seguinte, contei o que havia acontecido para alguns amigos, mas a maioria achou que eu estava brincando ou que tinha bebido demais no bar. Apenas Zé Carlos, o homem que havia falado sobre o lobisomem na noite anterior, me olhou com seriedade. Eu te avisei, rapaz, disse ele. Essas coisas existem, e você teve sorte de escapar. Desde aquela noite nunca mais olhei para as lendas com o mesmo ceticismo. Evito sair de casa nas noites de lua cheia, e sempre que dirijo por aquelas estradas isoladas, sinto um arrepio na espinha. A imagem daquele lobisomem com seus olhos brilhantes e garras afiadas está gravada na minha memória para sempre. A Serra do Cipó continua linda e cheia de vida, mas agora sei que ela guarda segredos que poucos conhecem. O lobisomem, ou seja lá o que for aquela criatura, ainda está lá fora, e toda vez que a lua cheia surge no céu, me lembro daquele encontro aterrorizante e me pergunto se algum dia ele voltará. Desde então, as noites de lua cheia em Conceição do Mato Dentro nunca mais foram as mesmas para mim. Agora, eu sei que as histórias que ouvi desde criança têm mais verdade do que eu jamais poderia imaginar. Era uma noite fria de julho nas montanhas de Minas Gerais. O céu estava limpo e a lua cheia brilhava como um farol, lançando uma luz prateada sobre as montanhas e vales ao redor da minha casa. Eu havia acabado de chegar da cidade de Ouro Preto, onde trabalhava como guia turístico, e o cansaço da longa caminhada até a minha pequena casa de pedra estava começando a pesar em meus ombros. O vento uivava entre as árvores, carregando o cheiro fresco da mata e algo mais, algo que me deixava inquieto, mas que eu não conseguia identificar. Morava sozinho desde que meus pais morreram em um acidente de carro há alguns anos. A solidão não me incomodava, na verdade eu apreciava o silêncio e a paz que as montanhas proporcionavam.
Mas naquela noite havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As histórias sobre lobisomens que eu ouvia, desde criança, contadas por minha avó à luz da fogueira, começaram a rondar minha mente. Ela sempre falava que nas noites de lua cheia era melhor se trancar em casa e evitar sair, pois as criaturas da noite estavam à espreita. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias. Lobisomens, para mim, eram apenas lendas, histórias que as pessoas contavam para assustar crianças. Mas naquela noite, enquanto caminhava para minha casa no alto da serra, comecei a sentir um frio na espinha que não era causado apenas pelo vento gélido. Ao entrar em casa, tranquei a porta e fui direto para a cozinha, preparando um chá quente para tentar afastar o desconforto que me tomava. Enquanto a água fervia, sentei minha mesa, ouvindo o crepitar da lenha na lareira. A quietude da noite era quase opressiva, interrompida apenas pelo ocasional estalo da madeira no fogo. Senti um leve formigamento nos dedos, que logo se espalhou pelos braços e pernas. Achei que fosse o cansaço, mas a sensação se intensificou rapidamente, tornando-se uma dor aguda. Levantei-me com dificuldade, tentando alcançar a pia, mas minhas pernas cederam e caí no chão. O choque da queda não doeu tanto quanto o que veio a seguir. Senti meus ossos se alongando, meu corpo inteiro se contorcendo como se algo dentro de mim quisesse sair. Gritei, mas o som que saiu da minha boca era um rosnado rouco, gutural. A dor era insuportável, como se meu corpo estivesse sendo partido em 1000 pedaços. Minhas unhas começaram a crescer, transformando-se em garras afiadas. Minha pele parecia queimar enquanto pelos grossos e escuros surgiam em todo o meu corpo. O mundo ao meu redor começou a mudar, a visão ficou mais nítida, os cheiros mais intensos e os sons antes abafados, agora eram ensurdecedores. Minha mente, no entanto, estava confusa, uma parte de mim ainda consciente lutando para entender o que estava acontecendo, enquanto outra parte mais selvagem e instintiva começava a tomar o controle. Levantei-me, agora sobre 4 patas, e olhei ao redor. A casa que antes parecia aconchegante, agora era apertada, claustrofóbica. Eu precisava sair, precisava correr. A fera dentro de mim ansiava pela liberdade, pela caça. No impulso, quebrei a janela com um salto e corri para a floresta. O ar noturno era frio, mas eu não sentia. Tudo o que importava era a sensação de poder que dominava meu corpo. A cada passo sentia a terra sob minhas patas, o vento nos pelos, o cheiro da mata invadindo minhas narinas. Eu era uma força da natureza, uma criatura da noite, e nada poderia me deter. Caçar, essa era a única coisa que importava naquele momento. Meus sentidos estavam apurados como nunca antes. O cheiro de carne fresca, o som de passos na distância, tudo me atraía como um imã. Foi então que percebi algo se movendo na escuridão da floresta. Um grupo de caçadores, provavelmente vindo da cidade, movia-se em fila, seus passos cautelosos, suas vozes sussurradas. O cheiro de pólvora misturado com o suor me excitava de uma forma que eu jamais havia sentido antes. Sem hesitar, lancei-me na direção deles, meus instintos de predador assumindo o controle. A primeira vítima foi um homem mais velho, que andava mais atrás do grupo. Ele nem teve tempo de gritar antes de eu atingi-lo, rasgando sua carne com minhas garras afiadas. O sangue quente espirrou em meu rosto, e o sabor metálico me deixou ainda mais enlouquecido. Os outros caçadores se voltaram, mas era tarde demais. Um a um, eles caíram, sem chance de lutar contra a fera que os atacava. A lua cheia iluminava a cena, como um testemunho mudo da carnificina que se desenrolava na floresta. Quando o último caçador caiu, exausto e coberto de sangue, algo dentro de mim começou a mudar novamente. A euforia da caça deu lugar a uma sensação de náusea e horror. A lua, antes minha aliada, agora parecia zombar de mim enquanto meu corpo começava a se contorcer novamente, revertendo a transformação. A dor era diferente. Desta vez, era o peso da culpa que se sobrepunha ao sofrimento físico. Caí de joelhos, nu e tremendo, no meio do que restou da floresta silenciosa. Os corpos dos caçadores estavam espalhados ao meu redor, e o cheiro de morte enchia o ar. Olhei para minhas mãos, agora novamente humanas, cobertas de sangue e terra. As lembranças da noite passada voltaram com força total, como se um filme passasse diante dos meus olhos, mas era um filme de terror do qual eu era o protagonista. A imagem de cada caçador, o som de seus gritos, o sabor do sangue, tudo estava gravado em minha mente. Perdido em desespero, voltei para minha casa nas montanhas. Não havia como escapar do que eu havia me tornado.
Tentei lavar o sangue do meu corpo, mas parecia que ele nunca sairia. A água da bacia se tingiu de vermelho, mas o cheiro de morte permaneceu, impregnado em mim como uma segunda pele. Os dias que se seguiram foram de puro terror. Eu evitava sair de casa, temendo que as pessoas poderiam perceber. Na cidade, rumores começaram a circular sobre os caçadores desaparecidos, mas ninguém parecia suspeitar de mim. As notícias dos ataques de uma fera selvagem se espalharam, mas ninguém podia imaginar que a besta era um deles, um simples guia turístico das montanhas. A cada mês, a lua cheia se aproximava, e o medo crescia dentro de mim. Eu sabia que não podia ficar ali, sabia que a transformação voltaria, que eu seria forçada a ceder aquela fome selvagem mais uma vez. Comecei a procurar ajuda, mas para quem eu poderia confessar tal pecado? Quem acreditaria em mim, e mesmo que acreditassem, que poderiam fazer para me ajudar? Foi então que decidi procurar um curandeiro nas profundezas das montanhas. Lembrei-me de ouvir sobre um homem velho, conhecido por suas habilidades em lidar com forças sobrenaturais, vivendo isolado em uma caverna. Ele era uma lenda entre os moradores, mas eu estava desesperado e disposto a tentar qualquer coisa para encontrar uma cura. A jornada até a caverna foi longa e árdua. Subi pelas trilhas rochosas, guiado apenas pela esperança de que este homem pudesse me ajudar. Quando finalmente cheguei, o encontrei sentado à entrada da caverna, como se estivesse me esperando. Seus olhos eram escuros e penetrantes, e ele não parecia surpreso com a minha chegada. Contei-lhe tudo, desde a primeira transformação até os horrores que cometi. Ele ouviu, em silêncio, sem expressar qualquer julgamento. Quando terminei, ele se levantou e foi até o fundo da caverna, retornando com um frasco de líquido escuro e uma faca cerimonial. A maldição que você carrega é antiga, passada de geração em geração por aqueles que foram amaldiçoados por sua própria sede de poder, disse ele.